Olá, gente, bora de live. Vamos falar um pouquinho hoje sobre saudade, como que a gente lida com a saudade em um término de relacionamento. Então, bora. Boa tarde, quase boa noite, gente. Live começando hoje um pouquinho mais tarde, né? Boa tarde, Vanessa, Cleide, Rony. Olá, Cris, como que vocês estão? Bora conversar um pouquinho? Quem está passando aí por término de relacionamento, gente? Vocês me perguntam bastante essa questão, né? Como que a gente lida com a saudade? Gabi, sinto muita falta dessa pessoa, sinto muita saudade. Eu tô com vontade até de voltar pro relacionamento por conta da saudade. O que eu faço? Como que eu lido com ela, né? Porque eu sempre falo pra vocês, gente, que o amor não é o suficiente pra gente sustentar uma relação, né? Existem outros pilares necessários para uma relação acontecer e funcionar e ser saudável e ser harmônica. Com a saudade é a mesma coisa, né? Não é porque você está sentindo saudade que isso significa que a relação vai dar certo, tá? Então, gente, é importante de compreender que a saudade, ela não é só emocional, ela é química também. É um processo químico que está acontecendo ali no nosso corpo, né? Então, não é algo que tem como você apertar um botão e desligar, né? Não vou mais sentir saudade, não. Saudade, muitas vezes, ela traz sintomas físicos, né? E a gente precisa pensar também em termos de terminar um relacionamento, gente, também é um processo de você se desviciar da pessoa, né? Como se fosse um processo de você se desintoxicar, muitas vezes até do outro, tá? E daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, como que a gente vai lidando com essas situações ali no dia a dia, tá bem? Olá, Aires! Boa tarde, seja bem-vinda, Neiva, Adriana, Ana, Fabi, André. Daqui a pouquinho no final, gente, eu vou abrir para perguntas e respostas, tá? Então, gente, essa questão da saudade, né, o que acontece? Outra questão que vocês me trazem muito é a questão do tempo, né? Gabi, quanto tempo que eu... né? Daqui quanto tempo que eu vou superar? Quando que eu vou parar de sentir saudade? Quando que eu vou parar de sentir falta dessa pessoa? Olha, gente, não existe um tempo certo, né? Porém, segundo a neurociência, tem estudos aí que dizem que normalmente esse processo ele dura de 6 meses a 2 anos. Mas, de novo, não tem tempo certo. Cada pessoa tem o seu próprio processo. Existem pessoas, gente, que já estão vivendo luto dentro do relacionamento. Quando elas terminam, né, elas já se trabalharam tanto internamente que quando ela termina, aquilo é mais fácil de ser superado, né? Outras pessoas não, tem outros términos que acontecem de uma hora para outra e a pessoa leva mais tempo para digerir tudo isso, para conseguir lidar com todas as questões. Então não existe tempo certo, tá? Mas a neurociência aí, ela vai falar sobre esse tempo de 6 meses a 2 anos. Então, assim, gente, a saudade também existem intensidades. Pode ser que logo que você acabou ali um relacionamento, você esteja sentindo muita falta, muita saudade da pessoa, né? E pode ser que você tenha terminado já há 3 anos, né? E você não sinta aquela saudade tão intensa, mas às vezes você sente sim uma saudade da pessoa. Às vezes você vai em um lugar que te lembra a pessoa, vem alguma memória, né? Algo acontece, uma memória desperta e vem aquela nostalgia, vem aquela saudade. Então, acontece, né? Nós somos constituídos de memórias também, do nosso passado também. Então, é natural que a gente sinta saudade. A grande questão, gente, não é sobre sentir ou não sentir saudade. É sobre como a gente vai lidar quando ela vier. É sobre aprender a lidar. Não só com a saudade, mas com tudo na vida. É sobre a gente aprender a lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções,
né? E um ponto interessante da gente observar é, quando você está sentindo saudade, o que mais você sente quando vem a saudade? Você se culpa, se sente mal por estar sentindo a saudade? Você fica com raiva de você mesma por estar sentindo saudade? Né? O que acontece dentro de você quando vem essas memórias? Como que você se trata nesse processo? Como que você lida com tudo isso? Então, gente, tem vários pontos que eu quero trazer aqui para vocês. Um deles é que muitas vezes cada caso é cada pessoa vai ter o seu próprio processo, né? Mas eu vou trazer aqui algumas reflexões sobre o tema saudade para vocês irem vendo aí no que vocês se identificam, tá? Mas a saudade, gente, ela pode vir também ali numa questão de você não querer se desvincular da pessoa. Então, se passa um tempo, você elabora várias questões aí, vamos supor que você esteja na terapia, já tá entendendo muita coisa de como que foi a relação, como que foi o término, né? Já tá ali no processo de elaboração, e daí a última coisa que sobra, né? O último vínculo, a última conexão que sobra entre você e essa pessoa, esse ex, essa ex, é a saudade. E daí você acaba não querendo, né, deixar de sentir a saudade, você fica nutrindo a saudade porque é a única coisa que ainda te conecta com esse passado. Então, tem pessoas aí que já terminaram um bom tempo e que elas, quando sentem uma saudade, elas mergulham nisso, né? Nossa, me veio ali uma memória da pessoa, ao invés de eu deixar a saudade vir e ir, não, a pessoa entra ali e começa a querer saber da vida desse ex, ela começa a ler todas as conversas, né? Ela começa a escutar as músicas do passado. Então, muitas pessoas, elas acabam não querendo deixar de sentir essa saudade, elas nutrem a saudade exatamente porque é a única coisa que sobrou desse vínculo. Só que é importante de vocês compreenderem que os nossos sentimentos e as nossas emoções, a gente não tem muito controle se eles vão vir ou não, tá? Às vezes vem alguma coisa, te dá uma saudade, se lembra da pessoa. Porém, todavia, entretanto, você sim tem a escolha de alimentar a saudade, de alimentar os seus sentimentos e emoções, ou de não alimentar. Essa escolha você tem, tá? Gratidão, Daiane. Então, quando a saudade vem, gente, lembra que é uma emoção. Emoções vêm e vão. Mas você vai ter aí a escolha de alimentar essa saudade, de alimentar esse passado ou não, tá? Tem uma frase que diz, né? O seu passado, ele pode te visitar. Tá tudo bem que seu passado te visite, às vezes. Mas não queira fazer morada lá. Por quê, gente? Uma coisa é você sentir a saudade, outra coisa é você ficar muito presa, estagnada nessas memórias, né? Toda vez que a gente tá muito presa no passado, é importante a gente entender o porquê. Às vezes tem uma questão mal elaborada, mal resolvida, que daí na terapia é importante que você veja essa questão, tá? Às vezes tem algo ali dentro de você precisando ser visto, precisando ser compreendido, precisando ser acolhido, tá? Porque quando a gente está muito presa no passado, é importante a gente compreender que não tem como a gente estar no passado e estar no presente ou estar no futuro ao mesmo tempo. Então, quando você está muito olhando pro passado, você não consegue ter energia para olhar para o seu presente, para olhar para o teu futuro, né? Às vezes podem ter até pessoas ali interessantes para você conhecer, enfim, né? Às vezes podem ter coisas ali importantes na sua vida, não só pessoas, mas coisas importantes na sua vida acontecendo que você não consegue enxergar, você não consegue se abrir. Por quê? Porque esse passado, ele está ali tomando muito espaço dentro de você, entende? Então, a questão é, a saudade, gente, ela está indicando ali de que você viveu algo no passado e algo que foi bom. A saudade é isso. Saudade indica que você viveu algo que foi bom. Mas, de novo,
ok? Você lembrar de coisas boas do seu passado, mas não queira fazer morada lá. Por quê? Quando você está morando no seu passado, vivendo no seu passado, você não consegue se abrir e enxergar todas as possibilidades que existem no agora e que existem ali no seu futuro para viver. Tá? Boa tarde, gente. Como que vocês estão? Estão bem? Sim, gente, sou terapeuta. Meu contato ali para sessões individuais está na minha bio, só ir lá. Que em breve, vou tentar ainda hoje responder vocês. No mais tardar, amanhã respondo todo mundo, tá bom? Veja bem, outro ponto aqui importante para eu trazer para vocês, tá? Muitas vezes, gente, você pode sentir falta da pessoa que estava na sua vida? Sim. Porém, muitas vezes você não está sentindo falta da pessoa. Você está sentindo falta de algo que ela representava. Como assim, Gabi? Às vezes, minha gente, você está com saudade de ter alguém para fazer planos. De fazer planos a dois. Às vezes você está com saudade de ter alguém para conversar, para compartilhar coisas da sua vida. Para falar, olha, cheguei em casa, né? Agora e vou tomar aqui o meu vinho, vou tomar aqui o meu chá e vou conversar com alguém. E daí, como você tinha isso com esse ex, com essa ex, você associa a saudade à pessoa. Porque ela foi a última que você teve isso. Mas às vezes a saudade, gente, não é dela. Não é da pessoa em si. Mas é daquilo que ela te trazia, era daquilo que ela te representava. Era do símbolo que ela te trazia. Às vezes você tá com saudade de ter alguém pra tomar café da manhã no domingo e depois ir pro parque. Às vezes você tá com saudade de dormir de conchinha. Às vezes você tá com saudade de jantar a dois, conhecer novos restaurantes. Às vezes você tá com saudade de dar risada com alguém. E daí você tá acreditando que é aquela pessoa. E isso, gente, é até um pouco perigoso, porque muitas pessoas, elas se fecham para o presente, para esse futuro, como eu falei para vocês agora há pouco, porque elas acreditam que elas nunca mais vão poder vivenciar essas coisas que elas vivenciaram com esse ex com outras pessoas. Elas se fecham, elas criam essa mentalidade de, se eu vivi tudo isso que foi bom com essa pessoa, só ela que pode me proporcionar isso. E não, gente. Você também pode ter essas mesmas experiências com outras pessoas. É porque você associou isso que você deseja, isso que você sente falta à pessoa. E de fato, essa pessoa ela é única. Mas às vezes o que você está com saudade não é da pessoa, é dessa coisa que você tinha com ela. É daquilo que vocês vivenciavam juntos. Vocês estão entendendo, gente? Por isso que é importante a gente aprender a separar. E daí faça um exercício aí também, né, gente? De identificação. Eu estou com saudade, mas é saudade de quê? Deixa eu investigar aqui no meu mundo interno. Deixa eu olhar pra mim e entender. É saudade de quê? Exatamente. Saudade de quê? É carência de quê? Façam esse exercício para vocês irem tendo mais clareza. Tá? E importante compreender, gente, que quando um relacionamento termina, muitas vezes vocês acham que muita coisa terminou junto com a relação, né? Como, por exemplo, a capacidade de amar, a capacidade de acreditar no amor novamente, né? Muitas vezes vocês associam isso, a relação terminou, então muita coisa terminou. E não, gente. Não é porque uma relação terminou, não é porque alguém não está mais na sua vida, que você não vai poder amar novamente. Você vai, porque a capacidade de se abrir, a capacidade de amar e de se permitir ser amada
É algo que está dentro de você e não está fora, não está no outro, não estava na relação. Essa capacidade está dentro de você. É você que faz a escolha de amar ou não, de se abrir ou não, de ter coragem de ir para esse novo ou não. Certo, gente? Daqui a pouquinho eu já vou responder perguntas de vocês, tá? E daí, gente, no começo da live eu falei sobre essa questão da abstinência, né? Que muitas vezes a saudade, ela não é só emocional. Saudade muitas vezes é química, tá, gente? Por isso que dói muitas vezes, principalmente logo quando vocês terminam um relacionamento, né? E vem todo esse desconforto no corpo físico mesmo. E daí eu quero trazer aqui uma clareza para vocês, tá? É mais um tipo de exercício / reflexão que vocês podem fazer já aí, tá? Que é o seguinte, quando você termina um relacionamento, você vai precisar aprender a se desviciar. Não sei nem se essa palavra existe, tá, gente? Mas você vai ter que aprender a se desviciar da pessoa, tá? Então, se você falar assim pra mim, Gabi, não estou aguentando, tô sentindo muita saudade dessa pessoa, a gente terminou, tem pouco tempo, né? Me ajuda a lidar com isso. Então, gente, o exercício é o seguinte, você vai precisar entender, veja bem, gente, ó, presta atenção aqui na explicação. Você vai precisar entender quais são os gatilhos que te levam a sentir saudade da pessoa. Vocês vão precisar mapear mesmo, né? Entender. Veja bem, quando é que eu sinto mais saudade dessa pessoa? Quando é? E daí vocês vão fazer esse processo de se analisar, de se investigar e vão anotando. Eu sinto mais saudade da pessoa antes de dormir. Eu sinto mais saudade da pessoa quando eu escuto uma música que me lembra ela. É quando eu escuto tal banda, quando eu escuto tal estilo de música, é quando eu escuto tal cantor. É quando, sei lá, eu vou no cinema e eu lembro da pessoa. Ou é quando eu passo na frente de tal lugar. Ou eu sinto muita saudade, é sempre domingo de manhã, porque domingo de manhã a gente tomava café da manhã juntos na padaria do Seu Zé, tá? Então vocês vão mapear ali os momentos que você sente mais saudade, para vocês irem identificando, tá? Depois, gente, a ideia é que vocês possam ir criando novos momentos, porque uma coisa é, ok, você sentir saudade está te lembrando de coisas boas que você viveu no seu passado, mas que nem eu falei pra vocês, não é sobre sentir ou não sentir saudade, é sobre o que você vai fazer com ela, se você vai alimentar essa saudade ou se você vai parar de alimentar e de nutrir a saudade, né? Então é aí que tá o teu poder de escolha, sobre isso você tem controle. Então vamos lá. Ó, identifiquei que antes de dormir eu sinto mais saudade. Porque antes de dormir a gente sempre conversava muito e a gente ficava conversando até a gente cair no sono. Beleza, então você fez o passo 1, que é identificar os momentos, né, os cenários, os gatilhos que te fazia sentir mais saudade, tá? Segundo passo, gente, é você agora começar a criar novos cenários. Então agora, antes de dormir, o que você vai fazer? Criar uma coisa nova, fazer algo novo, que vai ser gostoso, que vai ser prazeroso, que vai ser nutritivo para você e para tua rotina. Certo? Exemplos. Daí é com vocês, tá? Vocês que vão entender o que faz sentido para vocês. Mas vou trazer um exemplo aqui. Então, antes de dormir, você pode começar agora a fazer um ritual de sono, né? Gente, eu já vou ler as perguntas de vocês, tá bom? Só terminar esse raciocínio aqui. Não vou ficar nem olhando, senão me perco. Você pode fazer, por exemplo, o ritual do sono, né? Então, antes de dormir, você pode ali colocar um óleo essencial, gostoso, calmante, acender um incenso, vai ser o seu momento. Fazer ali, pegar um creme, fazer uma massagem nos seus pés, colocar uma música que você goste,
Ou você vai começar a ler um livro, né? Vai pegar um chá e vai começar a ler um livro. Ou seja, você vai criar um novo momento gostoso na tua rotina. Então você vai substituindo, né, esse espaço que essa pessoa tomava na tua vida e você vai criando novos momentos. Eu sempre trago aqui pra vocês, gente, nas lives sobre término de relacionamento, é que hoje coloquei um pouquinho diferente aqui o tema pra ficar bem específico, né, pra gente falar realmente sobre saudade. Mas toda live que eu faço sobre término de relacionamento, eu explico isso daqui pra vocês. Pra você conseguir superar, né, um término, você vai precisar parar de investir a tua libido naquela pessoa, naquela relação. Ou seja, investir tua energia vital, o seu tempo, a tua energia. Então, se você sente saudade, você pega lá, senta e abre ali e começa a ler todas as conversas que você teve com uma pessoa. O que você tá fazendo? Investindo a tua libido na relação ainda. Você vai superar? Dificilmente, tá? Porque o processo é exatamente você parar de investir a libido. Não é sobre você se punir, se culpar por estar sentindo saudade. Não, tá tudo bem sentir saudade. Porém, é sobre não ficar alimentando e nutrindo tanto ela, tá? Principalmente logo depois que você termina a relação. Porque você tá mais fragilizada, você tá mais vulnerável, você tá mais sensível a tudo isso, tá? Então deixa a saudade vir, mas não precisa ficar morando na saudade. Não precisa ficar alimentando, dando comidinha pra ela, tá? Ai, Gabi, sinto muita saudade da pessoa quando é sábado. Sábado à noite a gente saía pra jantar. Tá, ok. Mas o que você vai começar a fazer de sábado agora de diferente? Sei lá, às vezes faz uma lista ali de lugares que você sempre quis conhecer, que você não foi. Começa de sábado e ir pra esses lugares, né? Começa a fazer algo de diferente, vai ver uma amiga, sai, vai para um parque, vai fazer alguma coisa de diferente. Por quê? Porque o seu cérebro precisa entender que a vida continua, que existem outras possibilidades para serem vividas, que a vida não acabou quando a relação terminou, gente. Eu sei que dá essa sensação, que não é fácil, mas é possível você ir criando, às vezes, uma rotina até mais interessante, uma rotina até melhor depois da relação. Só que esse processo, gente, ele não vai acontecer assim, porque Deus quis, né? Esse processo, ele só vai acontecer, esse exercício, por exemplo, que eu passei aqui pra vocês, de se desviciar da pessoa, quando você tiver ação, decisão, quando você fizer algo a respeito. Não esperem que isso mude sem vocês fazerem nada. Não, vocês vão precisar se comprometer. Esse processo, gente, ele exige um certo tipo de esforço, tá? Porque o teu corpo, a química do teu corpo vai querer que você fique ali largada na BR, né? Escutando um modão e sofrendo. E não tô falando que vocês não possam fazer isso, né? É uma parte importante do processo de elaboração do luto se permitir sentir. Mas existe uma diferença entre você sentir a dor, dar espaço para a dor que tá vindo, de você dar alimento pro teu sofrimento. Então, uma coisa é, se permita sentir a dor. Sim, se permita sofrer, se permita chorar. A gente só consegue superar algo quando a gente chora a dor. Mas observa também se vocês não estão dando alimento pro sofrimento. Dor e sofrimento são coisas diferentes. O sofrimento é quando você arrasta por muito tempo a dor, tá? Tem 2 lives já, gente, sobre término de relacionamento salvas lá no YouTube. Vocês pedem bastante pra eu deixar salvo. E daí tem 2 que já estão salvas lá no YouTube, tá? Gabriela Bruini, meu nome, né? É só colocar lá que vocês vão poder assistir, tá bem? Certo, gente? Compreenderam o exercício mapear e depois criar novos cenários, tá bom? Outra questão que vocês trazem muito, gente, antes de eu ir aqui para
perguntas e respostas, é a questão do vazio. Depois a gente pode fazer até uma live só sobre esse tema, que ele é bem recorrente também. Mas vocês têm muita dificuldade de lidar com o vazio. Nossa, Gabi, eu sinto um vazio aqui no meu peito muito grande, né? E daí vocês têm uma tendência de prontamente vocês querem ir ali já preencher o vazio. E daí que entra muitas vezes, né? É muito desconfortável sentir esse vazio, então eu preciso preencher o vazio. Eu preciso comer. Preciso fazer compra online, preciso me anestesiar, preciso já entrar em um outro relacionamento. Sabe? Muitas vezes vocês não suportam sentir o vazio e vocês já querem se anestesiar, né? Vocês já querem tapar o vazio. E o vazio, minha gente, ele não é algo necessariamente ruim, né? O vazio significa espaço. Espaço. Antes na tua vida tinha uma pessoa, uma relação ocupando um espaço. Quando essa pessoa ela não está mais ali, fica de fato um espaço em aberto, né? E tá tudo bem, porque espaço, gente, também é campo fértil para a criação de algo novo. A gente só consegue criar algo na nossa vida quando tem espaço para isso, né? Vamos supor que eu já tenha aqui na minha mesa tem um espacinho para vaso. Já tem um vaso ali. Tem como eu colocar outro vaso? Não. Se eu quiser colocar outro vaso, primeiro eu vou ter que tirar esse. Então, minha gente, o vazio ele não é algo necessariamente ruim, significa espaço. É a partir do vazio, é quando você encara esse vazio que pode surgir uma nova realidade, uma nova versão sua. Sabe? Términos, gente, são difíceis? Sim, são difíceis. Terminar um relacionamento não é fácil. Você vai ter que passar pela dor do fim, pela dor do luto. Mas é que nem eu falei pra vocês. Seja bem-vinda, Janaína, quem está entrando aqui e seguindo. Então, gente, o vazio não é algo negativo, significa espaço. Perca o medo de sentir esse vazio. Respira, fica com o teu vazio, sustenta o teu vazio. Faça as pazes com esse vazio e se questiona. Qual é a nova versão minha que pode estar querendo surgir daqui? Qual é a nova realidade? O que eu quero para minha vida? O que eu quero fazer? Quais são os meus sonhos? Quais são os meus desejos? E daí algo pode começar a surgir dali. Mas se você quer tampar o teu vazio a todo momento, não tem espaço para esse novo surgir. Por quê? Porque você está tampando esse vazio com coisas que vão te trazer um alívio momentâneo, um prazer momentâneo, mas... E aí? Quando o doce acabar? Quando a bateria do celular acabar? Quando não tiver mais possibilidades de fazer compras online? Como que fica? Então, gente, a gente sempre vai ter dois caminhos, duas opções. Ou fugir das nossas questões e buscar se anestesiar, ou encarar as nossas questões de frente e aprender a lidar com elas. Então, você que está sentindo esse vazio muito grande no seu peito, respira, sente esse vazio. Como que é esse vazio? Como que são as sensações desse vazio? Às vezes vocês têm a sensação que os sentimentos, que as emoções, né, o que está acontecendo no campo emocional de vocês é muito grande, é muito assustador. Então eu não quero nem me conectar com isso porque é muito grande. Vocês sentem muitas vezes que essas emoções elas vão engolir vocês. E não vão. Sentimentos e emoções são só sentimentos e emoções. Por que isso acontece então, Gabi? Por que eu tenho tanto medo do meu campo emocional? Porque, olha só, você não foi ensinada a lidar com ele na tua infância. Quando você chorava, quando você estava com raiva, quando você fazia birra, eu acredito, né, gente? Nós estamos aí numa geração que a gente não recebeu isso. As novas gerações, né, as crianças de hoje em dia já estão começando a receber. Mas eu acredito aí que vocês também não receberam isso. De vir um adulto e de te ensinar a lidar com o seu campo emocional. Quando você estava chorando, quando você estava com raiva, não vinha alguém e falava pra você, olha,
Tá tudo bem sentir raiva. Vamos lidar com essa raiva aqui? Tá tudo bem chorar, tá tudo bem ficar triste, tá tudo bem se frustrar. Você não aprendeu a lidar com o teu campo emocional. Pelo contrário, muitas vezes o que a gente ouvia era: engole o choro, sentir raiva é feio, tá de castigo, vai pro seu quarto. Então, o que a gente compreendeu? Que sentir é perigoso, porque toda vez que eu tô sentindo uma emoção, eu levo uma punição. Então, hoje, você como um adulto, como uma adulta, não sabe lidar com o teu campo emocional. Você fica tentando se anestesiar, você fica tentando fugir do que você sente. Por quê? Porque você tem esse registro de que sentir é perigoso. Quando eu sinto, pode ser que venha uma punição. Então, as minhas emoções são perigosas? Vocês estão entendendo, gente? Tá fazendo sentido pra vocês? Então, assim, ó. Na última live não ficou salva, gente. Essa daqui eu vou tentar deixar salva e vou tentar subir lá pro YouTube, tá? Mas a última live a gente falou exatamente sobre isso, tá? Sobre como sentir o nosso campo emocional. Mas daí é assunto para outro dia. Depois a gente pode fazer uma nova live falando sobre isso e daí deixar ela salva, tá bem? Gente, bora lá? Bora de perguntas e respostas? Gente, eu sei que muitas vezes vocês trazem fatos do que tá acontecendo na vida de vocês, mas tragam perguntas, porque daí eu consigo auxiliar melhor, tá? Perguntas mesmo. Façam perguntas. Poli, relacionamento rebote, qual a possibilidade da pessoa voltar? Como assim, Poli? A pessoa tá em outro relacionamento já? Me explica um pouco melhor. Vocês terminaram? Não entendi, eu acho que muito bem a pergunta, Poli. Me explica um pouquinho melhor aqui, que eu já te respondo. Alice, sobre dependência emocional, a pessoa vacila comigo, mas não consigo dizer não. Bora trabalhar essa dependência emocional. Alice. A Tícia, sofri pelo término antes de terminar. Seria um tipo de autodefesa, agora eu não sinto tanto essa dor. Tícia, isso é muito recorrente, né? Que nem eu falei no começo da live, isso acontece sim. Muitas pessoas já começam a viver o luto dentro da relação. Pode ser um tipo de autodefesa? Sim, pode. Mas ao mesmo tempo também pode ser só a forma como se deu, né? As coisas, como você foi compreendendo ali dentro da relação, mesmo que não fazia mais sentido. E aos poucos você foi se desvinculando, até que chegou um momento, né, que a relação terminou. Então, você não sente, agora você falou, né, agora eu não sinto tanto essa dor. Você não sente agora essa dor porque você sentiu ela antes, provavelmente, tá? Então, existem dois caminhos. Se hoje você não tá sentindo nenhum tipo de dor emocional, ou é porque você tá bloqueando o seu campo emocional para não sentir, para não acessar essas questões, ou é porque de fato você já sentiu, já liberou essa dor e agora não sente nada, tá? Certo? Deixa eu ver. Sim, gente, quem tá em um relacionamento, isso daqui várias pessoas, né, falaram essa mesma questão. Pessoas que estão dentro de um relacionamento, que vocês já entenderam que não é uma relação saudável, que não tem respeito, que não tem comunicação, que não tem reciprocidade, e ainda assim vocês não conseguem sair da relação, gente, sim, dependência emocional. Gabi, como que eu saio de uma relação? Trabalhando a tua dependência emocional. Tiago, eu não quero voltar, mas parece que não esqueço. Gente, isso daqui é bem interessante, tá? O que o Tiago trouxe. Porque muitas vezes vocês se questionam, né? Poxa, eu não quero mais voltar para aquela relação. Não quero voltar. Mas ao mesmo tempo, eu ainda sinto
coisas, eu ainda tenho saudade, eu ainda não esqueço. Isso é natural, tá, gente? Não é porque você terminou com uma pessoa aí que você não quer mais voltar que você vai apertar um botão ali e vai esquecer e não vai sentir mais nada. Isso não existe, tá, gente? Então, assim, não tem como esquecer o outro. Não tem como esquecer, gente. Não tem. Só se vocês, né, baterem a cabeça e acontecer alguma coisa, daí vocês vão ter uma amnésia. Que nem naquele filme lá do Adam Sandler. Aquele filme bem antigo lá, que a moça, ele namorava com a moça, daí ela sofre um acidente, bate a cabeça e esquece dele. Só assim. Também tem aquele outro filme que eu conto pra vocês, que é aquele O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Que o cara quer terminar não, eles terminam e ele não consegue esquecer a moça. E daí ele vai lá numa clínica pra tentar fazer um tratamento lá pra esquecer ela, enfim. Então assim, gente, não tem como esquecer. Spoiler, não tem como você esquecer. Por quê, gente? Normal, se eu perguntar hoje pra você de uma coisa que você, sei lá, vivenciou há 10 anos atrás, provavelmente você vai lembrar. Se teve carga emocional na época, se foi algo ali relevante pra tua vida, você vai lembrar. Né? Se eu perguntar pra você quem que você namorou há 10 anos atrás, você vai lembrar. Se eu te perguntar o que você comeu na quarta-feira do dia 23/3 há 10 anos atrás, talvez você não lembre, porque não foi algo relevante. Mas a pessoa que você namorou teve carga emocional, teve envolvimento, foi importante, você vai lembrar, tá? Mas você não vai lembrar o que muda, né, gente? Muda a intensidade. Hoje você lembra do teu namorado de 10 anos atrás, tem memórias, mas às vezes não sente muita coisa. É isso que muda. Então não é sobre não lembrar, é mais sobre lembrar sem tanto sentimento e emoção, né? A carga emocional ela vai sendo dissolvida aos poucos, tá? Rodrigo, não vale a pena sentir saudade de quem te destruiu. A questão, Rodrigo, é que muitas vezes a gente não tem controle se a gente vai sentir saudade ou não, que nem eu falei pra vocês. Às vezes você não vai ter controle. A saudade às vezes vem. O que eu disse é que você pode alimentar a saudade ou não alimentar. É aí que tá a diferença. Se a saudade vai vir ou não, você não controla. Se você vai alimentar ela ou não, você controla. Tá? E eu sei que muitas pessoas acabam se culpando exatamente por essa questão. Poxa, a gente terminou o relacionamento porque eu fui traída, a pessoa me desrespeitou, não me tratava bem, e ainda assim eu sinto saudade, ainda assim eu amo essa pessoa. E daí muitas pessoas acabam se culpando por estar sentindo. E é natural, gente, é normal que você sinta. Teu processo agora é compreender que não é porque você ama ou sente saudade que você vai voltar para algo que te fez mal. Você pode sentir tudo isso, mas o que você precisa agora é ter ferramentas a aprender a lidar com esses sentimentos, tá? Gente, isso é pra tudo na vida, pra tudo. Pra quem sente muitos ciúmes, pra quem tem dependência emocional. É sobre vocês aprenderem a ter ferramentas para lidar com essas questões, tá? Ana, você acha que a dor do término é pior para quem termina? Ana, muito interessante a tua pergunta, tá? Olha, é muito relativo, gente. Eu sempre tomo muito cuidado com essas questões aí de regras, de generalizar, porque isso não existe. O ser humano é muito complexo, gente. Tem muitas pessoas que terminam e que sofrem muito. Esses dias, né, eu vi alguns comentários falando, nossa, parece que homem não sofre no término. Gente, mentira. Às vezes ele não demonstra, mas não quer dizer que não tá sofrendo, né? Eu atendo vários homens, eles sofrem sim. Mas depende de cada pessoa, não dá pra gente generalizar nada. Depende de cada pessoa. Tem gente que termina e que sofre muito,
Eu mesma, gente, já terminei um relacionamento, eu fui a pessoa que finalizou e eu sofri, mas eu terminei porque eu vi que tinham pontos ali que realmente não davam pra seguir em frente. Mas porque eu terminei, eu não senti a dor do fim, não fiquei mal, não tive o meu luto ali? Tive. Eu tive. Então não se apeguem muito a essas regras, tá? Cada caso é um, gente. Porém, quando vocês querem muito saber do outro, olha só, gente, isso é importante. Quando vocês estão aí querendo muito saber do outro, será que ele tá bem? Será que ela tá bem? Será que tá sofrendo? Será que não tá sofrendo? É normal que vocês tenham essa curiosidade. Mas isso também pode estar indicando que você tá com a tua energia, o teu olhar voltado para o outro e não para vocês. Toda vez que vocês querem saber muito do outro, vocês estão se auto-abandonando. Vocês estão deixando de cuidar de vocês, das necessidades emocionais de vocês, das questões de vocês. Então, observem isso. Será que vocês estão se cuidando com amor, com atenção, que vocês merecem nesse processo? Vocês estão se nutrindo? Ou vocês estão alimentando um sofrimento, querendo saber da vida do outro? Terminar, minha gente, já é difícil por si só. Agora, tem comportamentos que vocês podem evitar, que vão evitar sofrimento. Vocês muitas vezes aumentam o sofrimento com alguns comportamentos, tá? Que poderiam ser evitados. Boa pergunta aqui também. E quando sabemos que a relação é ruim, mas a cabeça não entende que quer voltar? Já falei sobre isso, né? Sobre a questão da dependência emocional. Agora há pouco, tá? Mas o que eu quero complementar, gente, é que... Sim, gente, essa live vai ficar salva muito provavelmente, tá? Daí eu vou subir ela lá no YouTube. Depois vocês, quem não assistiu desde o começo, eu passei exercícios, tá? Pra vocês aqui. Depois vocês assistam lá. O que eu quero complementar, gente, é que uma coisa é a gente entender de forma mental, de forma racional. Outra coisa é a gente viver curas no nosso campo emocional, tá? Então, tem questões muito profundas aí. Às vezes você não tá conseguindo se desapegar, se desvincular dessa pessoa, porque às vezes você tá presa em questões lá da tua infância, lá do teu passado, né? Às vezes tem uma ferida emocional de abandono muito grande. Não é que você não consegue se desvincular dessa pessoa em si, mas você não consegue conceber a ideia de estar sozinha. Porque estar sozinha te remete a uma dor infantil muito grande, que você ainda não ressignificou, tá? Então, tem questões aí mais profundas, que é dentro do processo terapêutico que a gente vai aprofundando e vai compreendendo, né? E aos poucos você vai se abrindo para desenvolver uma autonomia. Porque a dependência, para sair da dependência emocional, gente, existem alguns pilares que precisam ser trabalhados, mas o principal é você ir se fortalecendo, desenvolvendo esse senso de capacidade, de que sim, eu dou conta. Sim, eu consigo viver por mim, fazer por mim. Sim, eu consigo me cuidar. Sim, eu consigo ser uma adulta. É quando você se fortalece e entende, eu dou conta. Eu dou conta. Então, é nisso que a gente precisa ir trabalhando, o seu senso de autonomia, de capacidade. Sabe? Então, enquanto você não trabalha isso dentro de você, você não vai conseguir sair da relação. Vou abaixar aqui o chat, tá, gente? Que eu tava lá em cima. Muito boa noite, live à noite, né, gente? Eu sempre tô aqui na hora do almoço. Hoje eu consegui aparecer só agora.
O que eu faço para me preparar antes de terminar o meu relacionamento? Cheguei agora. Olha, terapia. Terapia, tá, gente? E importante dizer que não tem como a gente se preparar 100% para nada. Nem para entrar em uma relação, nem para sair dela. Não tem como, gente. Tem coisas que a gente é só vivendo, é só vivenciando. Não tem como você, por exemplo, fazer ali, ó. Isso daqui é muito do campo da fantasia, da idealização. Ah, eu vou fazer terapia, vou ler livros, vou fazer cursos, vou ficar 100% preparada e daí eu vou me abrir para entrar em um relacionamento. Não é assim que funciona. Sim, você pode fazer terapia e se preparando, que daí você vai estar mais bem preparada para entrar em uma relação? Sim, mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que a gente nunca está 100% preparado para nada nessa vida. Por quê? A ideia, muitas vezes a gente recebe essa ideia da sociedade que o que importa é só o objetivo final, né? Mas não, gente. Tudo nessa vida é um processo, é uma jornada, é um caminhar. Tem gente que me pergunta assim, Gabi, quantas sessões eu vou conseguir resolver essa questão? Gente, não sei. Depende de você. É um processo. Tudo na vida é um processo, é uma jornada, é um caminhar. Não é só sobre o chegar lá no final, atingir o seu objetivo. É sobre você vivenciar essa caminhada. É aos poucos que você vai aprendendo, se desenvolvendo, se aperfeiçoando. Aos poucos. É dentro de um relacionamento que você vai aprendendo a se relacionar. É terminando, tem como você se preparar na terapia um pouco para você estar mais bem preparada para finalizar uma relação também? Tem, claro, mas 100% não. É finalizando o relacionamento que você vai experienciando, vai vendo como que você vai se sentindo. Essa pergunta, né, gente, ela vem, essa angústia, né? Eu quero estar 100% preparada para algo, vem dessa questão. Será que eu vou dar conta de passar por isso? Será que eu vou conseguir? Vem desse medo, né? E sim, vocês vão dar conta, vocês vão conseguir. Mas vocês precisam ter ferramentas para ir lidando com as questões quando elas aparecem, né? É que nem você fazer uma mala de viagem com tudo. Nossa, vou fazer aqui uma mala e vou colocar tudo que eu vou precisar. E daí você se prepara, pensa em tudo, né? Se previne, coloca um monte de coisa e vai lá pra tua viagem. E daí você esquece do mais importante, que era, sei lá, um remédio que você tem que tomar ali todos os dias. Então a vida é mais ou menos assim, gente. Muitas vezes a gente se prepara, faz o possível, mas é só ali, quando a gente tá vivendo de fato, que as questões vão vir. E é lá que a gente vai ter que se virar, aprender a lidar. Ah, esqueci o remédio, o que eu vou fazer? Meu Deus, tô sem receita, como que eu vou comprar esse remédio? Eu vou ter que ir atrás de dar um jeito. Faz parte da vida. A gente aprender a ir lidando com as coisas que vão aparecendo. Né? Sobre a gente ir desenvolvendo essa flexibilidade para ir aprendendo a lidar com a vida. Por que eu tô falando isso para vocês? Que eu acho importante, né? Porque muitas vezes a gente tem um pensamento de medo da vida. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo porque eu sinto muito medo. Né? Não vou entrar numa relação, não vou terminar a relação porque eu tenho muito medo. Só que sentir medo, gente, é ok. Mas se paralisar toda vez que você sente medo, daí já é um problema. Porque daí você vai deixando de viver. Você não vai fazendo mais nada, porque tudo tem risco, gente. A vida tem riscos. Viver é um risco. Né? Tudo tem risco.
Então, ou a gente se abre para a vida e vai aprendendo a lidar com a vida, vai buscando ferramentas, né, formas de ir lidando com as nossas questões, ou a gente se fecha totalmente, né? Abaixei o chat de novo. Qual o valor da terapia? Gente, só me mandar uma mensagem ali, tá? Meu chat tá... Meu WhatsApp está ali na minha bio. Só clicar lá. Também tem o meu telefone. Que até amanhã eu respondo todo mundo lá no WhatsApp. Tá bem? Sim, gente, depois vamos fazer aí uma live sobre traição? Vamos? Acredito que é um tema interessante, né, pra gente conversar. Gente, quem chegou... Quem chegou no final da live, eu recomendo que vocês assistam do começo. Essa live vai ficar salva lá no meu canal do YouTube, Gabriela Bruini, tá? Nessa live eu trouxe ali várias reflexões e também um exercício bem interessante para vocês já começarem a colocar em prática para ir lidando com essa questão aqui da saudade, tá? Por hoje vamos finalizar, passei até um pouquinho aí do horário, mas voltamos, tá? Voltamos. Amanhã acredito que a gente vai ter live, não sei o horário, normalmente as lives são ali na hora do almoço, mas semana que vem a gente vai ter alguns horários à noite também. Tá bom, gente? Fiquem bem, se cuidem, coloquem em prática aí de verdade o que eu trouxe pra vocês, tá? Que eu tenho certeza que vai auxiliar. Foi um prazer estar com vocês. Beijo e até a próxima, gente. Ótima noite. Fiquem com Deus.